Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. E na verdade, ao utilizar a sua intervenção inicial, o Portugal, à qual amanhã quer voltar, depois do batizado feito, não faltam padrinhos a primeiro-ministro. E aqui está. É essa a lógica. Senhores deputados. Passos perdidos na Rádio Observador, enquanto o país não entra na pausa para o Natal. Há dois temas que vão dominando a agenda do Parlamento. O principal, o pacote relacionado com a imigração. Depois da aprovação da lei dos estrangeiros, está agora pendente a lei da nacionalidade, que foi vetada esta tarde, foi chumbada esta tarde pelo Tribunal Constitucional. E é por aqui que vamos começar hoje, invertendo aqui um pouco a ordem tradicional dos passos perdidos. Vamos aqui atacar o regimento e vamos inverter a ordem. E vamos começar pela conversa de bastidores. Ainda queima esta decisão do Tribunal Constitucional, saiu do forno há 15 minutos, mais ou menos, ainda está quente, sobre a lei da nacionalidade, que declarou algumas normas inconstitucionais, sendo que Miguel Viterbo Dias, bem-vindo, o Governo até enviou para o Tribunal Constitucional uma resenha de argumentos fortes para tentar evitar isto. Um guião para o caso do Tribunal querer viabilizar as normas, mas falhou. A estratégia do Governo falhou em toda a linha. Isto porque o Executivo optou por uma solução jurídica que separou a lei da nacionalidade da questão da perda da cidadania portuguesa. O objetivo desta engenharia jurídica já era precaver eventuais declarações de inconstitucionalidade, ou seja, tentar salvaguardar a lei principal, a lei do acesso à nacionalidade portuguesa, e depois discutir a questão da perda da cidadania. Era uma questão que o Chega, por exemplo, fez muito fincapé durante as negociações na especialidade e que o Governo optou por separar já para evitar problemas. A questão é que falhou em ambos. Nos dois diplomas, o Tribunal Constitucional acabou por declarar normas inconstitucionais e muitas delas, algumas que o PS já na fase de discussão política tinha também apontado problemas. Por isso acabou por perder assim em toda a linha com esta decisão que, como referiste, foi conhecida ainda há poucos minutos. Sendo que este pedido de avaliação foi feito pelo Partido Socialista, mas numa iniciativa inédita mereceu também resposta do PSD e do CDS. É a tal resenha que o Ricardo estava a dar conta. Os deputados sociais-democratas e democratas cristãos utilizaram um mecanismo inédito neste processo. Depois do PS ter feito o pedido de fiscalização preventiva à lei da nacionalidade, o PSD e o CDS entregaram junto dos juízes do Palácio Raton uma contestação de 40 páginas aos argumentos utilizados pelos socialistas. Na altura, o deputado António Rodrigues disse que o PS fez um pedido de fiscalização por divergências políticas e que, existindo a possibilidade de defender a lei aprovada pelo Parlamento, o PSD e o CDS decidiram fazê-lo. Os deputados da AD apresentaram uma defesa jurídica não só da lei da nacionalidade, mas também da tal alteração ao Código do Processo Penal, que previa a criação de uma pena acessória para a perda da nacionalidade portuguesa para quem comete certo tipo de crimes. Ora, segundo os deputados, este mecanismo de defesa nunca tinha sido utilizado na democracia portuguesa. O que acontece, por norma, é que os diplomas regressam ao Parlamento e os deputados procuram ultrapassar as normas que são declaradas inconstitucionais. Veremos se isso vai acontecer também dessa vez ou se a AD vai insistir, em repetir a lei que tinha aprovado anteriormente. Na lei dos estrangeiros foi isso que aconteceu, por exemplo, foi aprovada há 2 tempos, primeiro com a proposta inicial do Governo e da AD, depois com as correções feitas pelos deputados, aí já com o voto favorável do Chega, que corrigiram os erros apontados pelo Constitucional. E esta decisão surge numa altura em que o Tribunal Constitucional aguarda pela indicação de novos elementos que devem ser escolhidos pela Assembleia da República, o que também vai ser um berbicacho. E já não é para este ano, vai ficar para o próximo ano. É que, entretanto, mete-se o Natal. Ora Exato. bem, toda a gente sabe o impacto que isto tem. E as presidências? Na vida portuguesa. Mais essa, na vida portuguesa. Isto talvez lá para a primavera. As eleições no Parlamento para estes juízes estavam marcadas já para esta sexta-feira, mas os partidos voltaram a falhar o prazo de entrega das candidaturas, por isso foram empurradas para o próximo ano. Em causa, ao que apurou o Observador, está a mudança na correlação de forças, em que o Chega passa a ter aqui uma palavra a dizer na escolha dos juízes indicados pelo Parlamento. Esta indicação de juízes por parte do Chega
é vista como inevitável e é isso que pode estar a dificultar um acordo para uma lista conjunta também com o PS. Este xadrez mais complicado, agora que é dividir por 3 partidos, está a dificultar o avanço deste dossiê, porque o mais garantido, o mais certo é que exista uma lista conjunta PSD-Chega-PS. Ainda assim, há um desconforto da AD quanto à atual composição do Tribunal Constitucional. A rejeição da tal versão inicial da Lei dos Estrangeiros foi o início de um braço de ferro já com vários capítulos. O antigo vice-presidente do Tribunal, Gonçalo Almeida Ribeiro, que entretanto já deixou o Palácio Raton, entregou uma declaração de voto na altura da Lei dos Estrangeiros a dizer que a decisão baseou-se em convicções pessoais. Entretanto, o PSD viu também com maus olhos o pedido de audição do Presidente do Tribunal, José João Abrantes, que pediu uma audição para criticar o orçamento do Estado para o Tribunal no próximo ano. A oposição acabou por aprovar à revelia do Governo um valor maior do que estava previsto no orçamento para 2026. E um último capítulo, mais do domínio do simbólico, na sessão solene do 25 de novembro, em que José João Abrantes, o Presidente do Tribunal Constitucional, marcou presença na sessão, claro, isso é habitual, mas com um cravo vermelho na lapela, o que simbolicamente o alinhou à ala mais à esquerda no Parlamento, que fez questão também de levar cravos, e tornou também este juiz conselheiro num dos participantes daquela guerra de flores nessa sessão solene do 25 de novembro entre os cravos vermelhos e as rosas brancas. E é um braço de ferro que seguramente promete continuar novamente na Assembleia da República. Agora a bola vai estar novamente do lado dos deputados. Vamos avançar para os destaques desta semana e vamos começar pela positiva. E esta semana, pela positiva, Miguel Viterbo Dias, o grupo parlamentar do PS... E por causa desta decisão de última hora, o PS pediu a fiscalização preventiva da Lei da Nacionalidade e teve razão, por isso ganhou. O PSD acusou os socialistas de fazerem este pedido apenas por divergências políticas, mas pelos vistos há mesmo questões que violam a Constituição portuguesa. É uma vitória política para o PS, que assumiu essa divergência primeiro na Assembleia da República, depois no plano jurídico, e que agora, com o regresso destes diplomas ao Parlamento, ganha também outro crédito para poder negociar eventuais alterações. Recordo que a AD procurou negociar até ao fim tanto com o Chega como com o PS, acabou por aprovar este diploma apenas com o Partido Chega. Agora vamos ao lado negativo. E a descer, Miguel, destacas o CDS e o Bloco de Esquerda pelas acusações de comportamento, como é que lhe podemos chamar? Impróprio? É que o Parlamento já tem registado casos que são verdadeiramente impróprios. Esses sim que merecem... Até para cardíacos. Sim, exato. Esses sim que merecem queixas formais e a análise da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, que já agora, a título de curiosidade, tem reunido semanalmente para avaliar a admissão de queixas. Portanto, as queixas têm-se sucedido de um lado e de outro, e por isso o CDS, ao pegar num momento mais irónico do que ofensivo, é estar a querer criar ruído onde não existe. Em causa está um gesto feito por Mariana Mortágua a simular um par de cornos com a mão, quando Paulo Núncio falava no hemiciclo. O que não é inédito. Não é inédito. Já fez cair ministros, na altura Manuel Pinho, mas neste caso era uma referência humorada, ou humorística, melhor dizendo, à pega falhada de Paulo Núncio quando era candidato à Câmara de Vila Franca de Xira, que correu as redes sociais. O CDS diz que este gesto de Mariana Mortágua vem dar razão aos centristas, de que já existiam comportamentos degradantes antes do Chega entrar no hemiciclo. Já os bloquistas defendem-se que este é um gesto que representa a cultura rock e um símbolo de orgulho e força. Portanto, estamos neste patamar da discussão jurídica. Acabam por isso, por ficar mal os dois na fotografia. Mariana Mortágua pelo que fez, claro está, mas também Paulo Núncio por estar a valorizar este gesto quando existem comportamentos realmente preocupantes nos debates parlamentares. Portanto, Miguel, só para clarificar, não foram usados indicadores, foi usada apenas uma mão. Exatamente. Na altura da Manuel Pinho foram não foi tão cénico como Manuel Pinho. Que deu um grande título de um jornal, salvo erro, do Jornal Negócios, que foi Indicadores que tramaram Pinho, que era Ministro da Economia. Vamos ao top 3 de interesse desta semana. E vamos à agenda desta semana, última semana de trabalhos, porque lá está,
Vem aí o Natal. Ora bem, e com os negócios estrangeiros em plano de destaque, quer dizer, agora também com a questão do diploma da Lei da Nacionalidade, embora, mesmo que dê entrada no Parlamento esta semana, novamente para a revisão dos deputados, demorará certamente o seu tempo, mas os negócios estrangeiros estão em plano de destaque esta semana. Desde logo, Paulo Rangel vai ser chamado ao Parlamento amanhã, terça-feira, às 14h, para responder sobre a polémica passagem dos F-35 norte-americanos na base das Lajes, aviões que tinham como destino Israel, durante o conflito com a faixa de Gaza. Um dia depois, na quarta-feira, às 15h, é o Governo que vai ao Parlamento para falar do futuro da União Europeia. Primeiro para um balanço do Estado da União, que decorreu em setembro, em Estrasburgo, e agora o Governo apresenta as conclusões. Depois também para um debate sobre o papel de Portugal no processo de construção da União Europeia. E ainda esta semana, a Ministra da Administração Interna, outro tema que de quando em quando volta à ribalta dos jornais, Maria Lúcia Amaral, será ouvida pelos deputados para falar sobre as dificuldades nos controlos de fronteiras no aeroporto de Lisboa, e este é um tema que, nesta fase de Natal e de intensificação de viagens no aeroporto, poderá gerar novamente problemas no aeroporto Humberto Delgado, e por isso Maria Lúcia Amaral será questionada sobre isso e também sobre o trabalho da nova Unidade Nacional de Controlo de Fronteiras, esta estrutura que na prática substitui o CEF no controle das fronteiras portuguesas. Esta audição é terça-feira também, a partir das 15h30. Obviamente são momentos importantes da agenda parlamentar que vamos acompanhar no Observador e na Rádio Observador. E ainda temos tempo para ir ao bate-boca desta semana. E essa é uma grande falha, Sr. Primeiro-Ministro. É uma armadilha para o país. Isso, Sr. Primeiro-Ministro, o país quer saber o que é que vai fazer. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. E claro, temos de falar da greve geral, das opiniões um pouco diferentes entre governo, oposição, sindicatos, enquanto CGTP e UGT se manifestavam à porta do Palácio de São Bento, dentro do hemiciclo da Iniciativa Liberal, marcou o debate sobre as carreiras na administração pública. Foi tudo no mesmo dia. Era quase uma provocação dos liberais, que assumiram praticamente o papel de defesa do governo face à greve geral. A presidente do partido, Mariana Leitão, foi muito crítica do papel dos sindicatos. Os liberais quiseram marcar esse dia de greve, forçando um debate no Parlamento com várias propostas sobre a lei da greve, carreiras na administração pública, mas o acontecimento do dia, a greve geral, acabou mesmo por ditar o tom da crítica dos liberais. As centrais sindicais politizam estas greves como se representassem o país inteiro, quando, na verdade, representam apenas uma fração do setor público e uma minoria do mercado de trabalho. Mariana Leitão aqui a sair em defesa deste executivo no plenário de quinta-feira, em que o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, quis contrapor não só estas declarações, mas também as do Ministro da Presidência, António Leitão Amaro. Abriu a manhã de quinta-feira a dizer que a greve era inexpressiva. Ora, Eurico Brilhante Dias achou o contrário. Quem não reconhece a grande derrota que o Governo teve hoje na rua com a participação dos trabalhadores está fora da realidade do país, vive noutro planeta, não vive neste país. O líder parlamentar do PS, aqui por entre linhas a dizer que Leitão Amaro vive noutro planeta, depois de, nessa manhã, ter vindo já a público dizer que a greve estava mesmo a ser muito expressiva. Apesar do tom de contestação, a estratégia do governo tem sido a de apostar numa maioria silenciosa e não desistir das linhas mestras da reforma laboral, com o PSD a acusar a oposição de querer travar o crescimento do país. É quase o regresso ao Deixem-nos Trabalhar, de Cavaco Silva. Aliás, o vice-presidente do PSD e deputado Alexandre Poço escreveu um artigo de opinião no Observador nesse dia, na quinta-feira, intitulado Deixem o País Trabalhar, e nessa tarde, no Parlamento, criticou os que querem travar o crescimento de Portugal. Às forças imobilistas que tentam bloquear o nosso país, o PSD diz sempre o mesmo. Nós não vencemos eleições para gerir o presente. Nós estamos no poder para transformar este país. Alexandre Poço, deputado do PSD, que contou ainda, claro, com a ajuda do líder parlamentar do CDS, Paulo Núncio, que se socorreu de uma das certezas mais antigas do país para acrescentar uma outra. Diz que há duas certezas na vida, a morte e os impostos. Em Portugal há uma terceira, a certeza de que sempre que há um governo da AD, há uma greve geral. Porquê é que só há greves quando a direita governa? Senhores deputados, porque os governos da direita, todos sem exceção, atacam os direitos dos trabalhadores sempre. Paulo Moacho do LIVRE a responder a Paulo Núncio do CDS na defesa desta greve geral da última quinta-feira. Estamos a fechar a atividade parlamentar e os passos perdidos também. O Miguel Viterbo Dias regressa para a semana
para... Temos que fazer aqueles tradicionais tops do ano, Ricardo. Exatamente. Entregar umas prendas, temos muito ainda para fazer. Vamos oferecer presentes. Vamos. Presentes parlamentares. Vamos refletir sobre isso esta semana. Exatamente. Os Passos Perdidos regressam para a semana. Vocês são os grandes. E na verdade, ao utilizar os primeiros, a sua intervenção inicial, Lá fala amanhã quer voltar. Depois do bastizado feito, não faltam padrinhos a primeiro-ministro. E a Gustavo, é essa a lógica? É essa a lógica. Senhores deputados,